Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Que bom que a gente pode, estar aqui. Que bom que a gente tem saúde suficiente para esse tempo, para esse momento. Vamos orar a Deus e a gente vai fazer uma leitura, depois entrar no tema mais especificamente. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por essa manhã. Somos gratos pelo Teu amor, cuidado, ó Deus, pela graça do Senhor derramada sobre nós, ó Deus. O Teu amor, ó Deus, nos ajuntou e nos trouxe, ó Deus, de volta à presença santa do Senhor. Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós, tem sido o nosso supridor, tem nos dado, ó Deus, o entendimento correto da vida, Pai, como viver a vida cristã, ou como viver a vida, ó Deus, daqueles criados à sua imagem e semelhança. Muito obrigado, meu Deus, porque no Senhor nós encontramos paz, alegria, verdade, ó Deus, não há sombra de dúvida no Senhor. Nós somos gratos por tudo isso, Pai, no Senhor há pura verdade. Então, ó Deus, muito obrigado por nos acolher e obrigado pelo tempo que nos dá nesse dia, ó Deus, para nós podermos juntos adorarmos ao nosso Senhor, Criador e Redentor. Em nome de Jesus, então, oramos agradecidos. Amém. Irmãos, estamos falando sobre sexualidade e fé. Esse é o nosso desejo, que a gente consiga alcançar um pouco desse amplo tratado, porque tem muita coisa para ser considerado quando se fala de sexualidade, principalmente. A fé, nós estamos bem inteirados, ou estamos aprendendo bastante sobre fé, mas quando se trata de sexualidade ou compreender a sexualidade a partir da fé, tem sido bem complicado no meio cristão mesmo. Tá? Não estou nem falando fora do cristianismo, mas no próprio meio cristão. O desejo é que a gente consiga ajudar os irmãos a compreender, a não só compreender um pouco sobre isso, mas também viver melhor a vida que é determinada por Deus. O chamado nosso está sendo bem apelativo nesse aspecto. Um olhar para Deus. Não dá para você falar de corpo, de sexualidade, se você excluir Deus. Essa tem sido a tentativa e a tendência externa de excluir Deus desse processo. O sentido é que Deus não, ou a ideia é que Deus não contempla. A palavra de Deus, Deus se revela por meio da sua palavra também. Ele não contempla as grandes necessidades do século XXI. Isso não é verdade. E trazer também para nós essa compreensão de que a Bíblia ela é suficiente. Aliás, foi o primeiro tema que nós tratamos. Ela é suficiente para nos explicar e nos trazer esclarecimento para todas as nossas necessidades, especificamente aqui na área da sexualidade. Tá bom? Essa é a ideia. Hoje, a gente vai falar sobre nosso corpo pertence a Deus. Aí eu quero introduzir, lendo esse livro, um parte desse livro que nós acabamos de adquirir, Teologia do Corpo, do Greg R. Allison. Tá? Me parece um livro bom para tratar disso, dessas coisas, especificamente desse assunto aqui, mas ele é muito mais amplo. E ele diz assim, 2 parágrafos aqui, eu vou ler na ordem inversa. Ele diz assim, claro que eu não fiz uma introdução ainda do assunto aqui que eu vou falar na manhã, mas só para os irmãos pensarem no que ele está falando. Por imagem corporal, quero dizer a visão subjetiva ou imagem mental do nosso próprio corpo. Como você vê a si mesmo quando olha no espelho ou quando se imagina em sua mente. Sendo uma representação mental que você cria, ela pode ou não guardar forte semelhança com a forma segundo a qual os outros o veem. É significativo que a imagem corporal, sendo uma percepção, leva a pensamentos, sentimentos e ações a partir dessa percepção. Esses pensamentos, sentimentos e ações podem ser positivos, negativos ou ambos. E o outro parágrafo que está anterior a esse, ele diz assim, somos afligidos pelo nosso corpo porque encontramos nosso valor de acordo com as expectativas culturais acerca de nossa aparência física. Irmãos, vão ouvindo isso,
vai imaginando a luta que é entre as pessoas, homens e mulheres, com relação a esse tipo de perspectiva, a partir de uma cultura que ensina, né, a você tentar enxergar a sua aparência física a partir do que as pessoas ditam para você, e você começa a imaginar como você deve ser. Os homens, por exemplo, devem ser esculpidos com abdômen de aço. Eles devem ser altos, bronzeados e belos, preferencialmente jovens e musculosos, e devem ter um cabelo denso. Eu tinha separado, sem ler esse texto aqui, 2 vídeos pequeníssimos, mas eu resolvi não passá-los aqui. Os rapazes fazendo anúncio de camisetas. É terrível, porque é difícil você encontrar um rapaz que faz um anúncio de camiseta que te leva, você como homem, a olhar também que isso aí é uma propaganda para homem. Então, eles gostam de falar do peitoral, né? Nos anúncios falam assim, ó, essa camisa, ela ressalta os ombros, ela destaca o peitoral, sabe? Coisas que nós não precisamos para uma camisa. Nós precisamos de uma camisa. O homem precisa de uma camisa. Ela precisa vestir bem, né? E nos cobrir. É a necessidade. Bom, vamos lá. Então, olhando para o homem, essa é a necessidade, né, que eles estão sendo colocada para eles. Eles devem ser altos, bronzeados ali, belos, preferencialmente jovens, musculosos, devem ter um cabelo denso. As mulheres, da mesma forma, devem ser moldadas segundo certa proporção entre os seios, os quadris, a cintura e as pernas. Elas devem ser bonitas, jovens e saudáveis e devem ter uma face rosada. Estou lendo coisa que vocês já sabem, né? Vocês já estão convivendo com isso. Mas essa é a cultura dos nossos dias. Ela não é nova, mas hoje ela é muito acentuada. A mídia ela dá uma visibilidade muito maior para essas coisas, né? Então essa é a forma como o corpo ele é visto nos nossos dias. São formas de medir. Agora eu vou fazer uma introdução aqui que eu coloquei para a gente pensar um pouco. No pós-queda, o corpo humano ele traz um histórico não muito agradável em relação ao seu valor. E é claro que toda essa baixa compreensão, no caso do corpo, classificação, ela surge por causa do pecado. Desde os tempos passados, definiram o corpo, ou separaram, na verdade, o corpo como matéria e matéria má. É assim que o corpo vem sendo visto. E ele é separado, então, da alma, que é a parte iluminada, é a parte imaterial e boa. Isso é antigo, meus irmãos. Historicamente, essas coisas foram ensinadas, principalmente em termos de religião. Que o corpo ele é a matéria má e, portanto, isso vem de gnosticismo, filosofias, e acaba separando o corpo. E por causa disso, o corpo vai sendo deixado, né, de lado, maltratado ou adorado, né? Tem todos esses lados. O corpo é tratado como inferior, de certa forma. Ele é tratado como portador do pecado, em alguns casos até diabólico. Portanto, o corpo não tem esperança. Essa é uma ideia pregada. Nesse sentido, cria-se, eu estou falando ainda de tempos passados, coisas que começaram lá atrás, cria-se que uma mulher pecava quando dava à luz por trazer mais matéria à existência. Os maniqueístas, por exemplo, eles pensavam e pregavam isso. Nos nossos dias temos o culto ao corpo e a despreocupação com a alma, que da mesma forma continua distanciando dos propósitos para o qual Deus criou, né, o corpo, criou também a alma. E Deus que cuida do corpo e Deus que cuida da alma. Quase todos desconsideram o corpo como uma parte que poderá viver eternamente. E quando você começa a fazer essa desassociação, é óbvio que você vai supervalorizar algo e você vai super desvalorizar a outra parte. Nesse sentido, no livro, e aí eu peguei um outro livro, apenas alguma coisa que eu podia encontrar, que também trata da teologia do corpo, do Papa João Paulo II, ele se tornou bem conhecido, né, mundialmente. Nesse livro, Teologia do Corpo, ele divide os tempos do ser humano em 3 etapas, falando
E ele quer chegar nesse ponto do corpo mesmo, que a gente olhe para o corpo. Mas ele divide em 3 etapas. Primeiro, o homem original, como Deus o criou, antes do alvorecer do pecado e da queda. Então, esse é o homem original, é uma parte, é uma etapa. Segundo, o homem histórico, como compondo o estado atual da humanidade, que é o nosso tempo, sobrecarregado pelo pecado original, mas redimido por Cristo nos nossos dias. E terceiro, o homem escatológico, com seu corpo ressuscitado, referindo-se ao estado glorificado do homem no céu, e então com Deus, né? O estado futuro. Ele diz que somente olhando para essas 3 condições, chamada de antropologia adequada, onde o corpo sempre estará presente, é que se compreende o que significa ser uma pessoa humana. Então, a teologia do corpo, ela envolve o corpo e a alma, acima de tudo, a partir de um olhar para o Criador, para que as pessoas saibam quem elas são. Tá bom? Então, eu fiz a introdução para a gente pensar um pouco sobre a afirmação de que o nosso corpo pertence a Deus. E esse é o ponto, né, em que a gente vai ver a divergência, o caminho que está sendo tomado em relação a isso, né? E, portanto, as reações que são propostas para o corpo. E, obviamente, o distanciamento de Deus nessas decisões. Eu não estou falando, meus irmãos, que cuidar do corpo seja algo ruim e seja pecado. Vai ter alguns que vão falar sobre isso, né? Os exageros. Não é disso que Deus trata. Pelo contrário, você deve cuidar do corpo e cuidar muito bem. Mas quando isso passa a ser, né, a razão principal do seu viver, isso é perigoso, né? Você vai começar a viver uma aparência. Então, a gente afirmamos, uma das afirmações é que o nosso corpo, ele pertence a Deus e está dentro de uma ideia de corporeidade, né? Falar corpóreo, corporeidade esponsal. E essa corporeidade esponsal tem a ver justamente a forma como você trata o seu corpo dentro de uma responsabilidade diante de Deus, não alheia ao que Deus determina. Por isso que não dá para a gente ficar falando, a gente não está falando de sexualidade, estamos falando de sexualidade e fé. E para nós, essa questão de nós não desassociarmos, pelo contrário, nós criarmos uma dependência plena e segura com relação à nossa sexualidade, que é dirigida, né, e conduzida pelo nosso Deus. Ao longo, então, dos nossos estudos, a gente fez diversas afirmações, já fizemos pelo menos 4, relacionadas à nossa sexualidade, a partir da nossa fé em Deus, o Deus que nos criou. Nessas afirmações, nós partimos do princípio de que Deus é o Senhor supremo e pleno das nossas vidas. Vimos sua palavra como completa e perfeita para a nossa instrução com relação à sexualidade, rejeitando toda e qualquer discordância às Escrituras Sagradas, onde o ser humano possa se valer dos seus sentimentos, por exemplo. Nós falamos sobre isso, quando ele se vale dos seus sentimentos pessoais como forma de decidir sobre aquilo que Deus, nosso Senhor, já determinou e já ordenou a sua própria palavra. Deus já tem as coisas definidas para nós. Ou nós olhamos para elas e as obedecemos, ou nós as desobedecemos e pronto, né? Mas não tem como você falar disso e distanciar o Criador dessas coisas. Então, Deus é o Senhor de toda a sexualidade humana, por direito, né, de criação, poder, soberania e onisciência. Nós falamos sobre isso. Assim, tudo o que possa ter ligação com a sexualidade só possui verdade a partir das determinações de Deus sobre isso. Uma vez que cremos também que sua palavra é atual e alcança todas as necessidades humanas. A verdade, meus irmãos, que pode haver muitas coisas boas que se fala e que se prega aí sobre o corpo, até que se faz, né? Mas nós precisamos sempre olhar para tudo isso dentro de uma perspectiva de uma direção de Deus. Não saindo dessa direção de Deus. Quando você sai disso, você está extrapolando. E você está correndo o risco, de fato, de desobedecer naquele que criou e se dar mal, né, na condução da sua própria vida.
E aí, dando continuidade, então, ao que nós já afirmamos, nós afirmamos hoje, esse quinto momento, que o nosso corpo ele pertence a Deus. Por isso que nós usamos essa expressão dentro da teologia do corpo, que tem a ver com corporeidade esponsal. Corporeidade esponsal, então, tem o sentido de, por pertencermos totalmente ao nosso Senhor, né, e o nosso Criador, corpo e alma, né, nosso corpo deve glorificá-lo em toda a sua existência e forma de expressar a nossa sexualidade, já que a gente está falando de sexualidade. Sexualidade, ela não trata apenas de sexo, né? É todo o comportamento que está envolvendo romantismo, todas essas questões que envolvem, que a gente chama de sexualidade, sentimentos, né? Que está em nós. Isso precisa ser dirigido e orientado por Deus. A Bíblia é muito ampla nesse tratado. Dentro ainda desse contexto, olhando para o propósito de Deus ao nos dar um corpo masculino e também um corpo feminino, o ser humano, a partir da sua criação biológica do corpo, pelo próprio Deus, em sua masculinidade e na sua feminilidade, deve entregar-se um ao outro como uma expressão do amor verdadeiro. Aqui está falando para a vida conjugal, propósito, né, que Deus criou desde o início. Dentro dessa condição, a ideia é que aquilo que Deus determinou desde o início da criação deve ser levado em conta no convívio matrimonial homem-mulher. Assim, o trato com o corpo no relacionamento homem-mulher, por exemplo, unidos pelo matrimônio, deve ir além da procriação, que é um mandamento de Deus. A gente encontra isso na palavra de Deus, mas Deus prevê também que devem amarem-se e doarem-se por completo um ao outro. E é interessante que isso não é esquecido na própria palavra de Deus. Há direção e cuidado sobre todas essas coisas, mas dentro de quê? Dentro de uma perspectiva única de Deus. Por exemplo, né, estamos falando de relacionamento sexual, estamos falando de casamento entre um homem e uma mulher. Uma união legal, olhando para as escrituras sagradas. Então, a diferença entre os dois, o masculino e feminino, é que vai proporcionar tal convívio dentro dos planos determinados por Deus. Então, a diferença ela é essencial entre homem e mulher, né? Um é feminino, o outro é masculino. E aí haverá um sentido de completude, né? Se completará dentro do propósito de Deus. Foi assim desde o princípio, foi assim desde antes da queda. O ingrediente que permitia, antes da queda, esse convívio sem malícias e desejos pecaminosos com o corpo era permanência na presença de Deus sem pecado. Por isso que o Bruno Borges ele vai trabalhar a ideia de voltar para o jardim antes da queda. Depois foi expulso do jardim. A ideia do livro dele trata disso, uma volta sua, a volta do homem e da mulher ao jardim do Éden, olhando para como que Deus nos criou e o que Deus esperava do homem e da mulher, né? O ingrediente, então, que permitia, nós vimos, os corpos, eles eram vistos numa perspectiva de comunhão e de afeto, desde o princípio. Então, aqui na teologia do corpo, como pertencentes a Deus, inclui-se, obviamente, também solteiros e celibatários, os quais são contemplados por Deus como servidores de Deus em sua sexualidade. Eu fiz essa inclusão aqui, porque os que tratam desse assunto tratam disso também, mas não esquecer de colocar. Porque quando nós estamos falando de teologia do corpo, nós estamos falando de teologia do corpo de uma forma ampla. O que envolve a teologia do corpo? Envolve o homem em todas as possibilidades, condições que ele vive, né? Casado, solteiro, pelo menos você contempla bastante do homem, mulher, na sua totalidade. Tá? Então é importante observar essa questão daqueles também que são celibatários, solteiros. Bruno Borges, ele fala sobre isso, questão do celibatário e solteiro. Ele cita o próprio Jesus quando ele diz o seguinte: Jesus, totalmente humano e totalmente divino,
ele viveu uma vida sexual plena, sem ser casado. Olha que isso aí pode dar dupla interpretação, né? Ele expressou a forma eterna da sexualidade bíblica. Uma intimidade relacional com o Pai, uma identidade enraizada no chamado divino e uma vida dedicada aos outros. E mais adiante, ele continua, o solteiro, ou sendo solteiro, quando vivida em devoção a Deus, é a visão mais clara da vida que está por vir. Eu achei isso muito interessante, porque ele vai entrar naquela questão da condição do homem e da mulher na eternidade, que o próprio Jesus fala, né? Que não se casará nem se dará em casamento. Ele diz aqui que essa questão de ser solteiro, ele não está dizendo que essa é a melhor condição, né? Mas ele está dizendo, nessa condição de ser solteiro, celibatário, ele falou que representa mais próximo aquilo que nós seremos também lá na eternidade. Bom, duas verdades precisam ser destacadas. E aí eu volto ao que o Papa João Paulo ele escreveu também no seu livro, que eu vi parte dele, bem pouca parte. Mas ele diz o seguinte, que o nosso corpo não deve ser usado como objeto de prazer pessoal próprio. Segundo, amar o corpo verdadeiramente como Deus espera é entregá-lo aos cuidados dele, do próprio Deus, como o próprio Cristo fez de si mesmo. Se a gente não caminhar por essas orientações, por esses caminhos aqui, é muito fácil ou nós apoiarmos, né, o que as pessoas propõem de fora para dentro, no trato com o corpo, ou nós vamos ser uma dessas pessoas que, com essas preocupações, com essas doenças, de que o corpo tem que ser assim, porque as regras são essas. Nós passamos por tempos aí difíceis, quando principalmente as mulheres, né, elas se envolviam com tratamentos pesadíssimos. Nós pegamos o tempo da anorexia, agora já passou bastante isso, que muitas mulheres morreram por excesso, né, vamos botar de um cuidado para emagrecer, que as levou à desnutrição, né? Morte, falta de nutrientes no corpo, que leva, né, uma pessoa a fazer isso. Se ela não olhar para a verdade que existe um Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois ele vai criar todas as demais coisas, fica muito difícil seguir, né, um padrão que seja bom e agradável. Ou você vai pender para um lado. Nós vemos hoje, né, o desafio que é as facilidades que tem e muitas vezes o que se gasta em torno dessa questão de estética por estética, tá? Não por enfermidade ou por um cuidado, né, médico. Vamos lá, em um mundo comprometido com o pecado, essas afirmações que eu acabei de fazer, essas duas, né, que na verdade peguei do livro, elas se tornam insuportáveis. O nosso corpo não deve ser usado como objeto de prazer pessoal. Isso é insuportável. Esperar de Deus a direção, isso está ultrapassado. Esse é o conceito. Essa é a forma de, muitas vezes, julgar isso aqui. Por isso que eu imagino que seja, de fato, insuportável. Há muito que o ser humano vem tentando deslocar o seu corpo da presença de Deus. Desassociar Deus como o controlador, né, do seu corpo, principalmente no que diz respeito à sexualidade e de forma bem direta ao próprio sexo, ou ato sexual. Eles anunciam que a religião ela é opressora e a palavra de Deus ela não alcança todas as demandas das pessoas, principalmente que do século 21, com relação à sexualidade. Por exemplo, diante dessa tentativa de criar uma comunicação, inclusive religiosa, entre o desejo das pessoas e a aprovação de Deus para os seus desejos, temos inúmeros defensores inclusionistas que pregam a não necessidade de mudança de vida a partir de um reencontro com Deus. Então, eu estou dizendo o seguinte, que não há um entendimento claro se de fato não houver uma volta clara também para Deus das pessoas. Mas há uma tentativa de que
a religião ela possa englobar essas pessoas com os seus pensamentos e comportamentos. Então, a conclusão que vai ter que chegar nesse ponto aí é que isso não é pecado, tais atitudes não são pecaminosas. Então, inclui-se, dá um ok, essa pessoa passa a fazer parte de uma comunidade religiosa. Portanto, eu vou botar aqui entre aspas, sem fazer juízo, né? Elas pertencem a Deus, elas estão em plena comunhão com o Criador. Nós aqui da Primeira Igreja Batista afirmamos, dentro desse contexto que nós estamos tratando aqui, de que nosso corpo ele pertence a Deus, que a vida regenerada por Cristo promoveu uma satisfatória transformação plena de dentro para fora, alcançando todo o nosso ser. O nosso corpo ele é transformado, não estou falando fisicamente, né? Aparentemente, que pode também acontecer isso, muitas vezes você vai cuidar melhor do seu corpo a partir da sua visão melhor de quem é Deus, né? Mas é o Deus que transforma o nosso coração, a nossa mente, né? E cuida também, obviamente, da nossa alma. É a partir desta grande operação de Deus, então, que nós somos reconduzidos a prestar contas a Ele em relação em como nós tratamos o nosso corpo, dentro principalmente da área da sexualidade. A sexualidade, meus irmãos, o sexo movimenta uma quantia incalculável, né? Mesmo aqueles valores que colocam lá, são valores aproximados. Você não consegue ter um valor claro de quanto se movimenta dentro dessa questão da sexualidade e por questões de, muitas vezes, ambições, desejos pessoais, fora do mandamento de Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero ler um texto para a gente fazer algumas, depois, aplicações e conclusões. O texto está lá em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 15 até o 20, que Paulo vai estar falando sobre isso mesmo, a questão do corpo como pertencente a Deus. Então, como que você responde diante desse pertencimento àquele que te criou? E ele diz assim, do verso 15 em diante: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Esse é o fechamento. Paulo fala com bastante propriedade e com bastante clareza aquilo que nós estamos falando em todo esse tempo. Que precisa desse pertencimento a Deus. Porque sem Ele não há compreensão. Sem Ele, de repente, a prostituição, ela não é pecado, ou não tem problema, ou o entendimento que se tem do corpo, daquilo que nós falamos anteriormente, esse corpo que vai para o cemitério, vai ser enterrado, vai virar pó, que problema tem? Então, eu fazer o que eu quiser com ele, a minha alma que importa. Mas Deus faz uma conexão, né, da alma e do corpo, da ressurreição do corpo e da alma. O Senhor ressuscitará o nosso corpo. E aí, tentando fazer um resumo, baseado nisso, dos 12 artigos da Aliança Evangélica, eu vou fazer algumas afirmações e uma conclusão de afirmação também depois a partir disso aí. Mas vamos lá. Os nossos corpos são um dom divino.
o meu corpo, o seu corpo, e também é a base de nossa identidade pessoal. Por isso, ele é destinado desde o princípio para o Senhor e para refletir o amor de Deus. Portanto, usá-lo de outro modo desonra e destrói a sua dignidade. Nosso corpo precisa ser cuidado, meus irmãos, mas mais a partir de outro entendimento. O entendimento correto, aqui Paulo fala de prostituição e eu não estou pregando o texto que nós lemos, mas a partir do entendimento errado, a gente toma remédios errados, né? Medicamentos errados, porque nós tomamos medicamento muitas vezes porque nós queremos alcançar um objetivo proposto externamente para nós. Muitas vezes entendemos que o corpo, de fato, ele é um corpo que vai virar pó e Deus não tem mais trato com o corpo. Entendido corretamente é diferente. Aí nós passamos a cuidar do corpo devidamente. Desde os médicos, desde as plásticas necessárias, mas dentro de uma perspectiva de Deus, ela é diferente. As Escrituras Sagradas ensinam que pertencemos de corpo e de alma, tanto na vida quanto na morte, não a nós mesmos, mas ao nosso Deus. Diz que Jesus Cristo é a palavra eterna pela qual nós fomos criados, redimidos, e que manifesta a humanidade em si mesmo e em nossa vida humana. Então, queremos olhar para a sexualidade, queremos olhar para como cuidar de nós e como viver uma vida que agrade a Deus. A melhor figura é a de Cristo. Aquele que se fez homem, que não pecou. Eu sempre que alguém está conversando comigo sobre algum problema e que faz sentido, de fato, mas eu vou percebendo que, olha, se você olhar para Cristo, pense em Cristo como aquele que teve problemas diversos, mas ele suportou, né? E passou. E muitas vezes as pessoas acham que olhar para o comparativo de Cristo é muito pesado, é muito distante de nós. Não deve ser. Não deve ser. A humanidade de Cristo mostra o Deus que se faz homem e que sofre as mesmas tentações e lutas que nós sofremos, e sem pecado. No entanto, o próprio Deus não exige de nós e nem tem como nós sermos perfeitos neste corpo, e Ele compreende isso. Quem sabe, talvez, diante de tudo que nós vemos, nós precisamos confiar que Deus cuida de nós e sermos pessoas que rotineiramente confessam seus pecados e pedem perdão a Deus, por causa das nossas própria incapacidade de sermos perfeitos aqui neste mundo. Mas somos aperfeiçoados em Cristo. Não tenham medo, né, disso. O Espírito Santo também nos auxiliará a segui-lo como obedientes discípulos, aí também rejeitando as paixões pecaminosas e buscando uma vida de santidade. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que nós temos exemplo e ajuda completa de Deus, para que o nosso corpo, ele glorifique a Deus, para que nós não atentemos para aquilo que se passa a ser até perigosamente até uma idolatria do corpo. Para que a gente não nos maltrate, né, num cuidado desnecessário, que não estou falando de cuidado de saúde não, tá? Desnecessário do nosso corpo. Na nossa redenção por Cristo e santificação pelo Espírito, é que nossos corpos encontram seu verdadeiro destino, da qual a união sexual é apenas um símbolo, ou seja, tornam-se parte da igreja, que é a noiva de Cristo. Há uma simbologia em todo esse formato, né, que Deus fez, e sempre apontando para o Senhor Jesus Cristo. O casamento, por exemplo, né, é uma figura, um símbolo daquilo que aconteceu, né, entre Cristo e a igreja de Cristo. As conclusões são: não temos o direito, então, de reivindicar diante de Deus autonomia e domínio sobre os nossos corpos. A gente já viu que isso é perigoso. Vamos tomar decisões erradas, equivocadas,
ambiciosas, egoístas, porque nós não olhamos para Deus. Não colocamos Deus diante dessas decisões. É impossível entregarmos o nosso corpo em um ato sexual desconectado de um compromisso com as determinações de Deus. Então, se Deus determina a orientação sobre o ato, propriamente o ato sexual, a nossa vida, ela vai atender aos padrões de Deus se nós obedecermos e olharmos para as suas prescrições. Não haverá adultério. Claro que eu estou falando num mundo de perfeição. Mas lembra que eu falei do arrependimento? Nós somos redimidos por Cristo. Aqui nós estamos falando como igreja, como povo de Deus. Nós estamos tratando aqui como povo de Deus. Como povo de Deus, nós temos uma resposta, sim, a dar para Deus, uma resposta que Ele mesmo nos deu. E nós precisamos professá-la agora e publicá-la, neste mundo. Outra conclusão, que o ato sexual é uma dádiva de Deus dentro dos princípios estabelecidos por Ele mesmo. No entanto, não é necessário para a integridade pessoal ou plena comunhão entre as pessoas. O ato sexual, ele não resolve o problema das pessoas. Mas isso está sendo colocado, como algo fundamental. E abriu-se um leque agora para considerar dentro dessas questões aí, todo tipo de ato sexual, todo tipo até de promiscuidade. E se você não concordar, você é negacionista. Então, o que o mundo nos chama, o mundo nos convida para um caminho, mas Deus nos mostra o caminho certo. Eu creio, meus irmãos, que nós precisamos responder a isso, com a nossa vida, primeiramente, e com a própria palavra de Deus. Nós temos resposta para essas coisas, nós não concordamos com isso. Nosso corpo pertence a Deus. Nós temos um caminho que Deus nos ensinou a seguir a partir do pertencimento a Ele. Mas também afirmamos que é sim possível controlar e disciplinar as expressões de nossos desejos sexuais. Então, voltando até o anterior, ele não precisa ser casado, Não precisa ser casado para cumprir algumas determinações. Se a pessoa é solteira e ela entende que assim ela quer servir a Deus ou ela quer viver, ela glorifique a Deus nesse formato. É possível isso. O ato sexual, ele não tem a necessidade de acontecer. Embora, quando a gente olha para o ato sexual dentro do casamento, há um propósito de Deus para ele. Mas nós entendemos essas coisas todas a partir de quando? A partir de quando nós olhamos para as Escrituras e Deus nos instrui sobre tudo isso. Outro, nós temos mais 3, olha só, que pertencemos também, afirmamos, em face de nosso corpo pertencer plenamente àquele que o criou, que é Deus, nós não temos o direito de dispor ou dispô-lo sexualmente para a busca de prazer individual fora do casamento. É uma ordem também que é dada, porque não é assim que se enxerga. A forma como as pessoas enxergam o seu corpo, fora de uma perspectiva de Deus, é a forma como elas aplicam as medidas aí fora no seu corpo. Então, prática sexual promíscua, desconsiderar o mandamento de Deus para o casamento, a fidelidade conjugal, isso não faz muito sentido para esses. Então, agora sim, que por pertencermos a Deus em relação ao nosso corpo sexual, não temos o direito de descaracterizá-lo, mudar sua identidade ou mesmo eliminar tal identidade. Nós não temos o direito de fazer isso. Não existe pode existir uma lei no mundo, mas não existe uma regra que não seja a de Deus para esse tipo de comportamento. Então não temos jeito de eliminar. Deus criou o homem e Deus criou a mulher, masculino e feminino. Então, que o sexo biológico, assim determinado por Deus, que faz parte do nosso corpo e nos identifica,
jamais pode, então, ser modificado por meio de intervenções médicas, são afirmações, tá, meus irmãos? Intervenções médicas plásticas ou por convenções quaisquer. Não pode ser modificado. Cremos que tais intervenções não produzem a dignidade humana. Eu ainda posso colocar aqui também que não atende o mandamento de Deus para aqueles que Ele criou. E por fim, que não é possível sermos discípulos fiéis a Cristo, santificando os nossos corpos, sem o poder transformador operado pelo Espírito Santo, o qual, e somente por meio dele, podemos seguir o padrão de obediência a Deus. Por isso que o cristianismo, ele vai se diferenciar e se distanciar nessa perspectiva do que é pregado, do que é tratado fora da igreja, fora do cristianismo. Há uma regra externa, há uma lei, né? Existem questões que são discutidas, debatidas. A gente já falou aqui, mas as grandes mídias, ela já aceitou isso aí. Portanto, parte da população que não crê em Deus ou tem entendimento baixo de Deus, essas coisas faz parte de um amor. Essas coisas fazem parte de uma inclusão. E muitas vezes elas falam que Deus está nisso também, porque é um tipo de inclusão, o Deus que é bom. Vocês percebem que há uma mina, né? E a mina aqui no sentido negativo, explosiva, por debaixo disso. Então, a ideia é essa, que nós compreendamos, à luz das Escrituras, dentro da sexualidade, que o nosso corpo ele pertence a Deus, ele é regido por Deus, dirigido por Deus. A palavra de Deus ela é ampla, clara, profunda no trato da sexualidade. Não deixa dúvida nenhuma. A dúvida ela aparece quando alguém quer justificar os seus desejos. Aí ele põe em dúvida, né? Ele põe em questionamento. Esses dias nós estávamos ouvindo uma líder, né? De uma igreja inclusiva, e ela falando isso, né? Como que Deus não me aceita, né? Não me aceitaria, eu uma pessoa boa, e falando as coisas que faz. E ela pode incluir tudo, ela pode incluir, nós praticamos a ceia, nós falamos, abrimos a Bíblia e lemos. Isso é dentro do processo, né? Inclusionista que eu falei no meio do estudo. Isso é perigoso. Então, precisamos ter definição muito clara com relação ao nosso corpo, como tratá-lo à luz das Escrituras Sagradas, e não daquilo que nos é trazido externamente para que nós aceitemos. Tenha uma palavra vinda de Deus para essas questões, porque isso está presente dentro da nossa família, está presente dentro das comunidades, né? Está presente dentro da nossa família maior. E a gente precisa ter uma defesa, não apenas falar assim, olha, sobre isso eu não quero falar, sobre isso não tenho uma posição. Nós temos uma posição sim. Ela está nas Escrituras Sagradas. Nosso corpo, ele pertence a Deus. Se ele pertence a Deus, essa afirmação diz tudo. Prestamos contas a ele e ele que conduz, né? Como o nosso corpo deve viver a vida, tá? E esse corpo será ressuscitado um dia. E aí sim, glorificado. E o pecado não fará parte mais desse corpo. E lá não terá mais dor, mais sofrimento, mais tentação. Estaremos livres disso tudo. Mas agora nós somos uma sombra daquilo que há de vir. Nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor do nosso corpo e da nossa sexualidade. Obrigado, meu Deus, porque no Senhor encontramos segurança. Nos sentimos, ó Deus, protegidos e guardados. E também no Senhor, Pai, temos esperança eterna. Então, muito obrigado, meu Deus. Ajuda-nos a olhar, Pai, sem dúvida, para o Senhor. E que Jesus Cristo, ó Deus, seja o nosso padrão para o viver dentro da sexualidade, para que nós o glorifiquemos, Deus, na nossa forma de viver. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor é.
Obrigado, meu Deus, porque há esperança no Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tudo que o Senhor fez, falou, Deus, é verdade. E nós não duvidamos. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, nas nossas faltas. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. E conduz o nosso viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.